nos assentar para ouvirmos ativamente ao sermão desta manhã. Faremos primeiramente a leitura em 1 João 3, versículos 7 a 10. Depois nós leremos novamente Mateus 5, versículos 1 a 6. E o texto da pregação é o versículo 6. Lembrando que estamos seguindo a série de sermões sobre as bem-aventuranças, série escrita pelo pastor Alessandro Rabelo, que serve hoje em Fortaleza. Primeira João, capítulo 3, 7 a 10. Ouçam a palavra do Senhor. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Agora, Mateus, capítulo 5. Versículos 1 a 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Agora o texto da pregação. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, precisamos do Senhor para compreender Tua Palavra, para amar Tua Palavra, para praticar Tua Palavra. Nos capacita, Senhor. Não permita que os nossos esforços sejam em vão, mas transforma as nossas vidas pela Tua Palavra. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos do Senhor Jesus Cristo, a fome e a sede são duas das necessidades mais básicas para a existência de todos os seres humanos. Com certeza, cada um de nós aqui conhece muito bem a sensação de ter fome e sede. Deus nos criou com a natureza de sentir fome e sede. É algo natural. Nós sentimos isso todos os dias. E é por isso que todos os dias nós precisamos de alimento e de água. Precisamos disso para fortalecer os nossos corpos e para permanecermos vivos. E em vários lugares na Bíblia nós lemos sobre essa sensação de ter fome e sede. Na maioria das vezes essa fome e sede tem um sentido natural. É algo sendo dito de maneira literal. Temos alguns exemplos. Se você for até Mateus 4 ou Mateus 12, você verá que tanto Jesus quanto os seus discípulos, sendo seres humanos, tiveram fome e sede. Natural. Nós também vemos em Mateus 14 que Jesus alimentou uma multidão que estava faminta e todos se fartaram.
fisicamente, materialmente. Ainda assim, é interessante nós observarmos que a Bíblia também usa os termos fome e sede de outra maneira, em sentido figurado. Nós temos exemplo disso nos Salmos. Tanto Davi quanto os filhos de Corá, eles relatam uma fome e uma sede da presença de Deus. Em outras palavras, eles tinham um forte desejo de estar perto de Deus. É o que está no Salmo 63, versículo 1, e no Salmo 42, versículos 1 e 2, que inclusive nós cantamos. Aqui em nosso texto, é nesse sentido que Jesus está usando a fome e a sede, no sentido figurado. Felizes os que têm fome e sede. Jesus não está falando de fome e sede naturais. Fique passando fome, passando sede e você será feliz. Não é isso. Jesus está falando de uma fome e de uma sede espirituais. Jesus está falando de uma qualidade espiritual que é característica dos súditos do seu reino, característica dos seus servos. E essa qualidade espiritual é ter fome e sede de algo específico, de justiça. Veja, irmãos, todos os homens têm fome e sede naturais. Todos os homens precisam, não apenas querem, mas precisam de comida e bebida. Embora todos desejem comida e bebida, nem todos desejam justiça. Nem todos têm fome e sede de justiça. Somente os verdadeiros crentes, somente aqueles que nasceram de novo, somente aqueles que nasceram pela obra do Espírito Santo, têm a qualidade espiritual de ter fome e sede de justiça. Então, na quarta bem-aventurança, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando que o verdadeiro crente tem fome e sede de justiça. Esse é o tema da nossa pregação. O verdadeiro crente tem fome e sede de justiça. Nessa bem-aventurança, o Senhor dá mais um passo em seu ensino acerca do caráter e da conduta cristã, aquilo que se espera dos seus discípulos. Quando Jesus afirma, felizes os que têm fome e sede de justiça, Ele está chamando a nossa atenção para um aspecto positivo da vida cristã, o que se faz. Veja, irmãos, como cristãos, nós aqui na Bem-aventuranças, nós somos chamados por Cristo, não somente a chorar pelos nossos pecados, como nós já vimos, odiando os nossos pecados, abandonando os nossos pecados, isso é uma coisa, mas nós também somos chamados a agir positivamente. Nós somos chamados a fugir por um lado, mas por outro lado somos chamados a buscar positivamente, propositivamente, buscar com toda a força a prática da justiça. É como se Jesus nos dissesse assim: veja, não reconheça apenas o mal e o pecado, não faça só isso, busque o bem, busque fazer o que é certo ativamente, obedeça a Deus de fato. Aquele que nasceu de novo, irmãos, ele é motivado pelo Espírito Santo, não somente a sentir essa tristeza profunda pelo pecado, não somente a ter a vontade de odiar o pecado e evitar o pecado, mas também devemos sentir o forte desejo de viver conforme a vontade de Deus em todas as boas obras. É assim que o Catecismo de Heidelberg, por exemplo, nos ensina sobre o que é o arrependimento, a morte da velha natureza e a ressurreição da nova natureza. Estão lá nas perguntas 89 e 90. Viver conforme a vontade de Deus em todas as boas obras. Esse estilo de vida caracteriza todo aquele que é nascido de Deus. É isso que nós lemos em 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus.
E o versículo 7 diz: aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, aqueles que nasceram de novo, irmãos, são justos. Sendo justos, eles têm fome e sede de justiça. Mas, irmãos, o que significa na prática ter fome e sede de justiça? Antes de nós tratarmos dessa questão, é preciso nós definirmos o significado da palavra justiça. Aí sim nós podemos entender o que significa ter fome e sede dela. Percebam que na Bíblia, a palavra justiça é usada em pelo menos 2 sentidos diferentes. Há mais do que isso, mas explicarei aqui 2 deles. Primeiro, falamos de uma justiça imputada. É o que chamamos de justificação. É o ato de Deus pelo qual Ele nos liberta da culpa do pecado e nos declara justos em virtude da obra redentora de Cristo. O ato de Deus. Mas há um segundo sentido, que não diz respeito à justificação, mas diz respeito à santificação. E essa justiça, nesse segundo sentido, é uma justiça ética. Tem a ver com uma conduta íntegra, uma conduta que esteja de conformidade com a lei de Deus, uma conduta que agrada a Deus. Então é importante, quando estamos diante de um texto bíblico, definir o significado da palavra que está ali, de acordo com o contexto em que aquela palavra é usada. Em que contexto a palavra justiça é usada aqui? Podemos olhar para o Sermão do Monte como um todo. Além do texto que nós lemos aqui, o versículo 6, o termo justiça, ele aparece ainda outras 4 vezes no Sermão do Monte. Vejam em Mateus 5,10. Nós somos chamados a sofrer perseguição, ou melhor, é dito que os cristãos de fato sofrerão perseguição por causa da justiça. Qual justiça? Fazer o que é certo. Em Mateus 5,20, vemos que a justiça dos cristãos deve exceder a dos escribas e fariseus, porque a justiça dos fariseus era externa e era egocêntrica, era para aparecer. Então está falando de justiça ética. Em Mateus 6, versículo 1, o propósito da prática da justiça na vida do crente é a glória de Deus e não os elogios dos homens. E no versículo 33 do mesmo capítulo, Mateus 6, a prioridade do crente que confia em Deus e não vive ansioso é a busca pela justiça e pelo reino de Deus. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus chama a atenção dos discípulos, então, para a ética do reino de Deus, para a prática da justiça. Podemos dizer então que, ao usar o termo justiça aqui no Sermão do Monte, Jesus está se referindo especialmente ao aspecto ético da justiça bíblica. Ele está enfatizando a santificação, a prática da justiça na vida cristã, um viver reto. Então nós voltamos à pergunta: o que significa ter fome e sede de justiça? Irmãos, ter fome e sede de justiça é ter o desejo intenso e contínuo, porque é assim a nossa fome natural, mas é de viver conforme a vontade de Deus revelada em sua lei. Então é um desejo intenso e um desejo contínuo de viver conforme a vontade de Deus revelada em sua lei. Ao usar os termos fome e sede, Jesus tinha aqui a intenção de ensinar aos seus discípulos que eles devem ter, em primeiro lugar, um desejo profundo por justiça, intenso. Ambas as palavras que Jesus usou indicam uma sensação de fome e sede tão profundas que precisam ser satisfeitas. Jesus fala de uma fome e de uma sede muito intensas, muito fortes, incansáveis, precisam ser saciadas. Com essa descrição de Jesus, Ele quer nos ensinar e nos motivar
para que nós, como cristãos, não busquemos de qualquer forma a justiça, mas busquemos intensamente e mais do que tudo, viver uma vida justa, um viver justo e íntegro diante de Deus e diante dos homens. Em segundo lugar, na quarta bem-aventurança, Jesus chama a nossa atenção para o aspecto contínuo desse desejo por justiça. Então, literalmente, Jesus está dizendo: felizes os que estão continuamente tendo fome e sede de justiça. O próprio Senhor Jesus estabelece um padrão de vida contínuo para nós, que somos seus discípulos. Significa então que a nossa fome e sede por justiça não devem ser só por um momento, só por um domingo. E nossa fome e sede por justiça não devem depender das circunstâncias da nossa vida, mas devem ser fome e sede contínuas. Nós devemos ter fome e sede de justiça todos os dias da nossa vida. Portanto, uma das características essenciais do cristão é buscar intensamente e buscar continuamente a prática da justiça. E esse seu desejo, que é intenso e contínuo por justiça, é para a prática da justiça. A justiça, então, pela qual nós devemos ter um intenso e contínuo desejo, está relacionada com um aspecto muito prático, está relacionada com a obediência a Deus, uma obediência à lei de Deus. Irmãos, ter fome e sede de justiça é ter prazer em obedecer à lei de Deus, que é perfeita e justa. A prática da justiça que agrada a Deus é aquela que busca a glória do seu nome e que está baseada na sua lei. Não é o que eu penso sobre Deus, não é agradar a Deus da minha maneira, não é aquilo que eu acho que deveria ser, mas é baseado na lei revelada do Senhor. O Senhor Deus nos deu a sua lei, especialmente nos 10 mandamentos, nos quais Ele nos aponta o caminho da justiça que devemos buscar continuamente. Em sua lei, Deus nos ensina a fazer o que é certo. E o certo é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Assim como o pecado é a transgressão da lei, conforme 1 João 3,4, o amor é o cumprimento da lei, conforme Romanos 13,10. A justiça, portanto, ela é caracterizada pelo amor a Deus e ao próximo. Irmãos, prestem atenção, eu vou dizer novamente. A justiça é caracterizada pelo amor a Deus e o amor ao próximo. Justiça é amor. Mas o contrário também é verdade. Pois nós vemos que em 1 João 3,10 nos é dito: todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Já os crentes, irmãos, amam a Deus e amam ao próximo, e por isso praticam e buscam consistentemente praticar a justiça. Eles buscam agradar a Deus vivendo em obediência à sua lei. Eles anelam por um viver reto e justo que glorifica a Deus. Nesse momento eu quero chamar a atenção dos irmãos para algo muito importante que nós aprendemos aqui nas bem-aventuranças. Ao nos dar as bem-aventuranças, o Senhor Jesus, Ele tinha também o propósito de nos revelar que existe um grande contraste, uma grande diferença entre a atitude cristã que Ele estabelece e a atitude do mundo. Nas bem-aventuranças nós aprendemos que existe então uma diferença enorme entre cristãos e incrédulos, não apenas no que creem, mas na sua conduta, na sua forma de viver, no seu caráter.
Vamos repassar as 4 primeiras bem-aventuranças para ver essas diferenças. Vejam que, antes de mais nada, o verdadeiro crente, ele reconhece a sua miséria na primeira bem-aventurança. Ele clama pela ajuda de Deus. Já o incrédulo, ele não enxerga o pecado em sua vista, em sua vida. Ele não enxerga o pecado em sua vida e por isso ele sequer busca a misericórdia de Deus. Depois nós vemos que o verdadeiro crente, ele chora por seus pecados, ele os odeia, ele procura abandonar os pecados. E o incrédulo se diverte com o pecado, e ao invés de fugir do pecado, ele procura cada vez mais a prática do pecado. Depois nós vemos que o verdadeiro crente, ele é manso, ele não paga na mesma moeda, ele não retribui quando ele é injustiçado, ele entrega a sua causa com confiança nas mãos de Deus. Já o incrédulo, por sua própria natureza, procura causar dano a quem lhe prejudicar, a qualquer um que ficar em seu caminho. Então ele não deposita a sua confiança em Deus, mas em si mesmo. Agora nós temos esse contraste também, veremos ele mais detalhadamente aqui na 4ª bem-aventurança. Vejam que o verdadeiro crente tem fome e sede de justiça. Ele tem prazer em obedecer aos mandamentos de Deus. Mas e os incrédulos? Eles têm alguma fome e sede? Qual é essa fome e sede dos incrédulos? O que é que as pessoas que não conhecem a Deus buscam tão desesperadamente, tão insistentemente? As pessoas do mundo que não conhecem a Deus, irmãos, não buscam a vontade dele, mas buscam se entregar aos seus próprios desejos e suas próprias práticas pecaminosas. Não existe nessas pessoas fome e sede de justiça. O que existe sim é um desejo intenso e contínuo, mas pela prática do pecado. Vejamos alguns exemplos. No mundo nós vemos fome e sede de dinheiro e riquezas. E muitos nessa cobiça cometem toda sorte de injustiça para satisfazer os seus maus desejos. Podem chegar a cometer roubo, suborno, a prática da corrupção. Já o verdadeiro crente, ele tem fome e sede de justiça. Ele adquire o seu dinheiro de forma justa, ou seja, por meio de um trabalho honesto. Além disso, ele se contenta com tudo que Deus lhe dá e quer usar o seu dinheiro também para abençoar o seu próximo. O seu principal desejo e objetivo é buscar o reino de Deus e sua justiça, porque ele tem certeza que Deus vai lhe dar tudo aquilo que é necessário para ele, conforme Mateus 6,33. Agora, nós vemos também no mundo outra fome e sede, que é por sexo ilícito. Muitos buscam intensamente satisfazer os desejos de sua carne, mediante prostituição, mediante adultério, mediante pornografia e outras imoralidades sexuais. O verdadeiro crente, não. O verdadeiro crente, por outro lado, foge da impureza sexual. Mas além de fugir, ele tem fome e sede de justiça nessa área. Ele quer glorificar a Deus por meio da pureza sexual, almejando e construindo um relacionamento que seja puro, seja no namoro, no noivado ou no casamento. Ele quer que seja digno diante de Deus. Vejam, muitos outros do mundo também têm fome e sede por prestígio e fama, mas uma fama diante dos homens. Já o crente, ele não anda à procura dessas grandes coisas, não quer ser reconhecido pelos homens. Ele se importa mesmo em fazer a vontade de Deus, ser conhecido por Deus, como Paulo escreve aos Coríntios. E o crente quer fazer isso, custe o que custar. Por isso somos chamados a uma vida de sacrifício. Os incrédulos, eles acham que buscando a sua satisfação no pecado, eles encontrarão a verdadeira felicidade. Mas isso é puro engano e ilusão.
Eles gastam o seu dinheiro naquilo que não é pão, gastam o seu suor naquilo que não satisfaz, conforme nós lemos em Isaías 55. Aqueles que buscam a satisfação em coisas erradas e no pecado, além deles se iludirem, eles ainda colherão destruição e morte para as suas almas. Essas pessoas não têm a verdadeira felicidade, muito pelo contrário. A respeito dessas pessoas, Cristo diz o seguinte: Cristo profere uma maldição em Lucas 6:25. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Então é exatamente o contrário desta bem-aventurança. Infelizmente, temos visto, até mesmo em muitas igrejas que se dizem cristãs, evangélicas, uma fome e sede, infelizmente por coisas erradas. Existe por aí uma busca intensa por prosperidade material. E é triste nós vermos em nosso país um grande número de pessoas que estão se dizendo cristãs, mas que ao mesmo tempo estão buscando intensamente a satisfação material e não espiritual. Existem muitos falsos pregadores que estão enganando essas pessoas ao lhe oferecerem um evangelho barato e distorcido. O evangelho que infelizmente é famoso, chamado de evangelho da prosperidade material. É um evangelho falso da satisfação dos desejos terrenos. E esses falsos pregadores vão dizer aos seus ouvintes: Deus vai te dar um bom emprego, Deus vai te dar uma boa casa, Deus vai te dar um carro novo, Ele vai realizar os seus sonhos, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. E não é de se surpreender então, irmãos, que os prédios desses homens estejam lotados, porque é esse tipo de satisfação que o homem natural busca. É isso que as pessoas estão buscando. Mas onde é que está a fome e sede da qual Jesus está falando? A fome e sede de justiça. Onde está o desejo profundo e contínuo de obedecer a Deus? Irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é o da prosperidade material, mas é o Evangelho da satisfação espiritual, que nos chama a ter fome e sede de justiça. Vejam, o próprio Senhor Jesus um dia alimentou fisicamente uma multidão com pão e peixe. O que aconteceu no dia seguinte? Aquela grande multidão foi atrás de Jesus. Mas o que é que elas estavam procurando? O Senhor Jesus diz: em verdade vos digo, vós me procurais, porque comeste dos pães e vos fartastes. Então eles estavam atrás de Jesus por causa de comida material, e nada além disso. Eles não estavam em busca da comida espiritual. E infelizmente, irmãos, é esse tipo de atitude que nós vemos também em nossos dias. Muitos têm buscado na igreja algum tipo de benefício material, ao invés de buscar a Cristo e ao Evangelho. Porque esse Evangelho nos chama a ter um sincero desejo de praticar a justiça. Agora, muitos outros também no meio evangélico têm buscado intensamente na igreja experiências místicas com Deus. Essas pessoas se esforçam para receber de Deus o dom de falar em outras línguas, buscam novas revelações do Espírito, achando que a essência da vida cristã consiste nessas coisas, mas estão enganados. Pode inclusive existir zelo desses irmãos, mas falta-lhes o entendimento. O Senhor não quer que nós corramos atrás dessas coisas. O Senhor quer que vivamos uma vida justa e íntegra diante de Deus e diante dos homens. Como cristãos, então, nós devemos dar ouvidos e viver conforme o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Todos nós devemos buscar aquilo que é essencial para nós. É o desejo de praticar a justiça. É o prazer de conhecer a vontade de Deus
e o prazer de fazer a vontade de Deus. Porque vejam, 1 João 2,17 diz que aquele que faz a vontade de Deus viverá eternamente. Irmãos, nós que somos cristãos de tradição reformada, nós precisamos fazer as pazes com o verbo fazer. Porque aquele que faz a vontade de Deus viverá eternamente. Então, irmãos, a pergunta é: como está o nosso apetite espiritual? Nós temos fome e sede da coisa certa? Temos sentido apenas a fome e sede naturais? Ou será que nós desejamos ardentemente a justiça? Temos prazer na lei de Deus? Será que o desejo profundo e contínuo do nosso coração é obedecer a Deus, é praticar a justiça? Lembre-se, somente os que vivem para Deus e buscam a sua justiça são verdadeiramente felizes, porque eles serão plenamente fartos. Que promessa maravilhosa! Nós seremos satisfeitos em nossa fome e sede de justiça. Em seu Evangelho, Jesus nos chama a ter fome e sede da coisa certa, justiça. Mas vejam, Jesus ele não apenas nos chama, Ele mesmo, em seu ministério na terra, Ele mesmo em sua encarnação, nos deu um grande exemplo da atitude que Ele espera com relação a isso. O nosso Senhor Jesus Cristo, mais do que todos, mais do que qualquer homem que já andou sobre a terra, e de forma perfeita, Ele teve fome e sede de justiça. E Ele praticou a justiça, tanto no seu relacionamento para com Deus Pai, quanto no seu relacionamento para com os homens. Ainda no início do seu ministério, em certa ocasião, lá em João capítulo 4, Jesus afirmou o seguinte aos seus discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A vontade de Deus, a prática da justiça, isso foi o desejo intenso e contínuo do nosso Senhor Jesus Cristo encarnado, a fim de satisfazer a justiça de Deus para a nossa salvação. Ele abandonou a sua glória e se humilhou. Ele se tornou homem e morreu na cruz. Ele viveu em perfeita justiça e santidade diante de Deus e diante dos homens. O prazer do Senhor Jesus Cristo estava na lei de Deus, e Ele cumpriu perfeitamente todos os mandamentos dessa lei. Portanto, Ele amou a Deus sobre todas as coisas e amou também ao próximo como a si mesmo. Em tudo que Jesus fez, Ele agradou seu Pai, porque a sua fome e a sua sede, o alvo da sua vida na terra, foi a justiça, ou seja, foi fazer aquilo que agrada a Deus. Deus Pai ficou satisfeito com seu Filho e por causa da sua justiça, Ele nos garante então a salvação. Devemos dar graças a Deus por tudo que Cristo fez por nós. E nós devemos também seguir o seu exemplo, de ter fome e sede de justiça, de buscar a vontade de Deus acima de qualquer coisa. Isso é aquela parte da nossa vida cristã a que chamamos de gratidão, não é? Onde está a nossa gratidão? Senão nas boas obras, as quais o Senhor preparou de antemão para que andássemos nelas. E o que o Senhor Jesus promete àqueles que têm fome e sede de justiça?
Está no texto: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus promete então satisfazer o desejo dos que têm fome e sede de justiça. Uma vez que a fome e sede espiritual, uma vez que a fome e sede de justiça é espiritual, então a satisfação do desejo é espiritual. A expressão que está aqui, serão fartos, indica que é o próprio Deus que nos dá essa satisfação. É Ele que nos satisfaz em nossa fome e sede de justiça. O Salmo 107 nos diz no versículo 9, que Deus, por sua graça, dessedenta a nossa alma sequiosa e farta de bens a nossa alma faminta. Essa satisfação que Deus nos dá já acontece nessa vida, mas ela será plena e total na vida por vir. E como é que Deus satisfaz essa nossa fome e sede de justiça? Como é que Ele nos farta? Deus já nos declarou justo, mediante a justiça de Cristo, que nos é imputada. E isso, como vimos, tem uma palavra, é a justificação. Nós somos aceitos diante de Deus por causa da justiça de Cristo. Porém, ligado e inseparavelmente ligado à nossa justificação, está a nossa santificação. E é isso que Jesus enfatiza na quarta bem-aventurança, a santificação. Ele chama a nossa atenção para a prática da justiça em nosso viver. Porém, meus irmãos, é somente pela obra santificadora do Espírito Santo que nós somos satisfeitos de nossa fome e sede de justiça. Então é assim que o Senhor nos satisfaz, nos farta, pelo Espírito Santo. O Espírito que habita em nós não somente nos faz sentir o desejo pela prática da justiça, mas Ele também satisfaz o nosso desejo. Ou seja, Ele cumpre em nós o querer e cumpre em nós o realizar. A obra do Espírito Santo em nossas vidas, ela é progressiva. O Espírito Santo nos torna cada vez mais santos e justos em nosso caráter e conduta. Ele está nos aperfeiçoando já aqui e agora. Só que Ele está fazendo isso porque estamos num caminho, e no final desse caminho existe a perfeição que nós alcançaremos na glória. Pelo Espírito Santo nós estamos sendo transformados de glória em glória até sermos perfeitos. Porém, nós ainda não seremos plenamente satisfeitos com a justiça e a perfeição de Deus aqui nessa vida, na nossa peregrinação. Enquanto nós aqui vivermos, nós nunca seremos totalmente justos, porque nós ainda possuímos uma natureza pecaminosa. O pecado ainda não foi extinto desse mundo. Porém, isso não pode nos desanimar, meus irmãos. Isso não é para nos deixar relaxados com o pecado, como se nós não tivéssemos esperança. Não, isso deve nos motivar a ter ainda mais fome e sede de justiça todos os dias, porque nós temos plena certeza da promessa de Cristo, de que nós seremos totalmente satisfeitos. Não devemos esperar a eternidade para estarmos satisfeitos em nossa fome, para sermos de fato justos, plenamente, em termos de santificação, mas devemos ter a certeza de que na nossa caminhada o Espírito Santo está nos purificando dia após dia. E então nossa fome e sede chegarão ao fim quando nosso Senhor voltar em glória. Ele nos dará por seu poder e graça finalmente um corpo perfeito e glorificado, totalmente livre do pecado. Na glória nós seremos totalmente justos, porque Deus nos satisfará totalmente com a sua justiça. Felizes então os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A plenitude dessa promessa
é vista em Apocalipse 7, versículos 16 e 17. Nós fecharemos com a leitura. Aqui nós temos a visão de João. Ele teve a visão dos glorificados do céu. Esses são aqueles que tiveram a sua fome e sede de justiça enquanto viveram na terra. Viveram com essa intensa fome, essa contínua fome em suas vidas. E ali nós lemos acerca dessas pessoas: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém. Amém.